Boa noite, meus amigos. Hoje, 24 de outubro de 2015, eu tinha não prometido, mas mencionado de que, como realmente eu fiz aquela primeira entrevista, aquele vídeo para uma entrevista que não saiu, me deu a ideia de continuar a minha história. Relutei muito para chegar até aqui, acreditem. É muito difícil a gente tocar em lembranças que não são doces, mas vou contar de uma maneira suave. Porque, na verdade, o que eu vou dizer a vocês não tem tanta coisa assim de normal. O que se passa na vida das pessoas e que ninguém sabe. Já dizia Nelson Rodrigues, por isso ele tido como anjo pornográfico, porque ele botava para fora tudo o que as pessoas guardam, ocultam dentro de si. Nem ao menos passa pela nossa cabeça. E hoje, até hoje, as pessoas vão ao teatro de Nelson Rodrigues. E tem umas até que vão embora porque não aguentam a sua própria realidade, diga-se de passagem. Bom, mas a minha carreira artística todos vocês já sabem, já conhecem, né? Eu já disse tudo e as pessoas que não pegaram ainda têm referências minhas no Google, no YouTube, nas minhas páginas, em todos os lugares, na minha página que eu ganhei, meu grupo, Fernanda de Jesus, meus fãs. Eu vou falar da minha vida pessoal, para que, quando eu também não estiver mais aqui, todos vão saber quem foi profissionalmente e como pessoa. O que aconteceu na minha vida, na minha história? Bem, amigos, eu estava dizendo para vocês, numa pergunta daquela entrevista, que realmente eu não queria me lembrar, jamais gostaria de me lembrar do meu passado. Meu passado foi uma coisa aterrorizante, uma coisa de muitas violências. Então, começando pela minha vinda para o Brasil, já veio carregada de fatos muito pesados. Aqui no Brasil, minha vida com meu pai e minha mãe, até minha pouca adolescência, dos meus 15 anos, 14 anos. Eu vim para o Brasil e morei no Leblon, numa rua chamada Rainha Guilhermina, numa casa de pensão, num quarto que meu pai alugava. E minha mãe trabalhava fora como doméstica. E eu estudava, e ela chegava à noite. Bom, e a vida de meu pai e de minha mãe sempre foi uma coisa muito trágica. A mulher portuguesa tem uma coisa por essência, lutar pelo seu homem até as últimas consequências, mas largar jamais. Então meu pai era um homem que não era fiel, gostava muito de mulheres. Então minha mãe, né, coitada, pegava meu pai com amantes. E minha mãe, né, uma pessoa que também não estudou, não sabia nem ler nem escrever, entrava em estado de choque e tinha altas brigas e ela ia pagar para ver mesmo. E meu pai, né, o senhor dono da razão, né? Por mais mal que façam, os homens sempre são com a razão, né? Essa coisa machista e de português também. Então meu pai batia muito na minha mãe, batia muito, mas muito. Eu era uma menina com 7 anos e minha mãe aguentava firme aquilo e eu gritava. E meu pai me empurrava, eu em cima da cama, puxando minha mãe para mim. E meu pai batendo sem parar nela, eu esbarrava na parede e às vezes me machucava também e caía na cama. E
era uma vida realmente desastrosa. Um belo dia meu pai chegou a pegar uma faca nas escadas daquela pensão, está nítido na minha lembrança, e queria, sabe, botando os pés para a mamãe como se fosse matá-la. Aquela cena ficou gravada, foi uma coisa trágica. Eu não sei mais dizer para vocês, porque o sentimento é tão tenebroso que é muito difícil desenvolver isso, né? Fica apenas nessas palavras, né? Olha só o que aconteceu, que loucura, né? E era assim a vida, corria dessa maneira. Eu não tive amor de pai e de mãe, também eles não sabiam dar amor, era tudo que eles sabiam, mas naquele tempo eu não entendia isso, eu entendo hoje. Mas fui criada sem amor, sem carinho, sem nada, apenas com agressões. Minha mãe que me ajudava nos estudos, fazia questão que eu estudasse. Meu pai era contra, nunca me deu dinheiro para comprar um caderno, nada. Hoje, se eu adoro ler, se eu pesquiso, se eu fiz tudo, é porque é uma coisa minha. E isso eu pergunto, né? Que eu digo assim, meu Deus, a vida é muito cheia de perguntas, e é. Porque dizem que a gente adquire, né, o que a gente é, da nossa família, da nossa educação, dos nossos amigos, da escola. Mas e eu? De onde eu adquiri essa minha essência pura de amor, de gratidão, de boa vontade, de boa filha, mesmo com todas aquelas coisas acontecendo? Se eu era realmente para ser uma pessoa recalcada, eu poderia ser uma drogada, eu poderia ser uma delinquente, eu poderia ser tudo, menos o que eu me tornei. Uma pessoa doce, eu sei que eu sou uma pessoa doce, graças a Deus. E se essa educação, se isso tudo serviu para eu ser o que eu sou, eu agradeço a Deus. Mas não tem uma afirmação que possa dizer foi isso ou foi aquilo, né? É muito louco tudo isso. Bem, e assim eu já estava crescendo e tudo, né? E aí estava no André Maurois já nessa época, em outro colégio. Foi quando eu fiz aquelas peças de teatro. Foi quando o Nelson Rodrigues me elogiou. Foi quando eu fiz o Vietnã do Ferreira Goulart e tudo, né? Fui crescendo e eu já ia fazer vestibular. Eu estava com um pouca idade. Eu era uma aluna bastante assídua, me chamavam de CDF, né? Porque ficava na primeira carteira da frente, sempre prestando atenção que a professora dizia, não queria saber de mais nada. Bom, eu conheci um rapaz e me casei, e ele também gostava muito de mim. Foi assim, tipo amor Romeu e Julieta, só não teve aquele final. Foi, olha, quase igual. De coração. Foi um final muito triste, dolorido. Não teve morte, mas teve outro tipo de morte. Nós nos amávamos muito. Ele deixou de fazer engenharia. Eu deixei de fazer meu vestibular naquele ano. Namorava às escondidas do meu pai, minha mãe que me dava uma certa força, via-o muito pouco. Ele morava mais ou menos perto de mim, a gente já morava na Gávea, na Marquês de São Vicente, ao lado do shopping da Gávea. Bem, nós nos casamos e fomos morar em Salvador, onde ele tinha arranjado um trabalho, porque ele queria casar logo comigo, a gente se gostava muito, queria ficar junto logo, e se ele fosse fazer engenharia, disse que a gente não ia casar nunca. E moveu a fazer um curso de bolsa de valores. Bom, e aí ele arranjou um trabalho e queria que eu também não fizesse meu vestibular, porque ele queria casar comigo. E lá fui eu em outubro. Outubro é muito importante para mim por muita coisa. E foi num dia 22 de outubro que eu me casei. Nós nos casamos e fomos morar em Salvador. E nem pensava em ser atriz, apesar de sempre ter feito teatro na minha vida. Eu fazia por amor, mas sem objetivo de seguir carreira, de fazer sucesso. Não, eu não tinha isso.
Bom, e nós moramos em Salvador e a Bolsa de Valores caiu naquele ano e a gente teve que vir correndo pro Rio e fomos morar na casa de meu pai e de minha mãe, o que foi uma tragédia. Bom, depois saímos de lá. Gente, bom, resultado, este casamento que todo mundo ficava apaixonado, admirado, até com uma certa inveja realmente, né, porque é o que mais tem, né, minhas amigas, tudo, ele acabou em 1 ano e meio. Em 1 ano e meio este homem se apaixonou por uma moça que trabalhava junto com ele na companhia dele, da corretora lá do centro. E nós estávamos casados e meu pai e minha mãe vai a Portugal visitar minha avó e dizendo que vão tranquilos porque eu estava bem, estava não sei o que, etc e tal, aquela coisa de português. E levamos meus pais ao Cais do Porto e na volta foi só virar as costas e eu senti aquilo intuitivamente, alguma coisa modificava o meu ar, a minha volta, a atmosfera era outra, né? Porque eu sempre tive muita sensibilidade, né? Eu ajudo muito as pessoas através disso, eu jogo tarô e fui até aperfeiçoar esse dom meu e ajudo muito as pessoas, todas que precisam vêm a mim, eu estou sempre aqui disposta a ajudar e graças a Deus tenho ajudado, isso é o que me faz bem, é o que me impulsiona, é o que me dá vida. Bom, e nesse mesmo dia, de noite, minha vizinha que adorava a gente, achava lindo o nosso amor, chamava-se Silvia, eu disse, Silvia, está acontecendo alguma coisa, são 3 horas da manhã e o Zé não apareceu, o Zé era pontualíssimo, a gente se amava, era um amor maravilhoso e não sei o que. Falei, por favor, Silvia, vem comigo até lá na portaria, eu não aguento mais ficar aqui esperando, não sei o que está acontecendo, etc. Bom, e fomos, e quando chegamos na portaria tinha um táxi do lado de fora e ele estava assaltando e ele estava bem. Então eu falei, vamos subir correndo, vamos fingir que nada aconteceu e vamos pra cima. Bom, fomos, eu sentei no sofá esperando o que ele tinha para me dizer. Ele pensava tudo, menos o que eu ouvi. Nunca passava pela cabeça da Ananda que o homem que me amava com maior paixão fosse dizer para mim naquele dia que não sabia mais que gostava de mim. Não, gente. Ai, vocês não sabem, vocês não imaginam, foi uma loucura muito grande e daí pra frente a minha vida mandei ele embora para sempre da minha vida. Eu fiquei 5 anos sofrendo muito. Eu já era muito magra, emagreci mais ainda, vocês podem imaginar o escombro que eu fiquei. Foram 5 anos e quando eu entrei profissionalmente na arte, eu ainda dava entrevistas dizendo que era o meu marido de volta. Bom, gente, a minha vida estava um horror. Foi quando eu entrei na profissão, através de um telefonema da mãe da Sandra Bassotti, e mandou me ligar para um rapaz da Manchete, e o rapaz, acabei ligando, impulsionada pela minha mãe que pediu, porque eu, na verdade, estava assim, entregue. A vida para mim não tinha mais sentido nenhum. Aos 17 anos de idade, a minha vida não tinha mais sentido nenhum. E aí eu liguei e o senhor Pedro Paulo Pimentel, olha só, essa grande pessoa, eu nunca vou esquecê-lo também, ele era de uma simpatia que eu não tive como recusar. Não tinha como recusar esse homem. E de fazer as fotos de fotogenia, estava em parceria com o programa do Ayrton Perligeiro e quem ganhasse no programa seria o pôster sex da revista. Bom, isso acabou-se tudo e depois eu saí na capa da revista sem saber, foi assim, foi nessa fase da minha vida. Bom, entrei
Entrei na carreira artística, eu vou passar por cima, porque aí todos vocês já sabem o que aconteceu. E eu já estava fazendo o último filme de Dona Flor e seus dois maridos, eu já tinha conhecido o pai dos meus 2 filhos, só que demorei muito para ficar com ele, porque ele se apresentou como um produtor, me oferecendo trabalho, depois brigou, dizendo que era mentira, por recomendar, conheceu fulano, e chegou até a mim. E, bom, eu, como era uma pessoa doce, amiga, fiquei falando com ele por telefone, mas nada de querer vê-lo, nada disso. Eu consegui o Criação Araga lá em Salvador, e pelo trabalho dele, que era do Ministério da Saúde, ele foi até lá, no hotel onde eu estava e tudo, mas mesmo assim eu sempre fugindo dele. Quando este homem vira as costas e vai embora, então falei, Nanda, a gente se vê no Rio, e não sei o que, fica com Deus, e não sei o que. Foi o ato deste homem virar as costas, e eu virar as costas também, que eu senti uma sensação, não sei, eu acho que foi carência, gente. Foi uma grande carência, de uma profunda solidão. Eu estava sozinha em Salvador, o pessoal fazia um grupo, e não ficava muito a par na frente desse grupo, né? Sei lá, foi um mês, foi muito tempo para fazer umas cenas muito pequenas. Bom, e aí terminou, chegamos, eu me casei. E saí de onde eu morava, porque este meu primeiro marido, esta grande paixão da minha vida, nunca me desamparou, o que me doeu até, porque dinheiro, quando você ama, nossa, causa um mal brabíssimo. Eu saí do apartamento onde eu morava, porque eu pedi muito a ele que que tudo que eu não queria na vida era voltar para morar com meu pai e minha mãe. E ele realmente, ele cumpriu com a parte dele. Ele nunca me desamparou. Ele sempre esteve por perto. Quis voltar anos depois. Mas anos depois, meus amigos, já tinha morrido muito. Amanda, que estava dentro de mim. Ananda não existia mais. Não que a Ananda quisesse continuar num sucesso, numa fama, num negócio assim. Não era isso. A Ananda não pensava nem em sucesso. Eu fazia meu amor, eu fazia meu trabalho por amor. Eu nunca pensei em uma, tanto que eu me vi só saber que eu era famosa. Gente, quase pra mim não fez a mínima diferença também. É isso que eu quero. Bom, gente, esse casamento de graça, uma mulher rica, que dava para criar sozinha. Eu fiquei sem saber da minha vida. Foi muito sério. Carreguei muito peso para sustentar as dores cada colégio. Eu fiz. E eu consegui. Fora a juventude, foi de muito trabalho e de muita saudade. Bem, mais tarde, esse pai da Júlia, da menor, que foram 11 anos de namoro, não se resolvia nada nunca. Nossa, hoje eu já tinha 39 anos. Bom, esse homem me ajudou um pouco na minha
fazer o segundo filho, eu criei meus filhos muito com ele, gastando todo o dinheiro que tinham seguido no cinema, todos os trabalhos deles. E a minha vida foi frustrante, foi boa, mas eu só consegui voltar até ter voltado antes, se o pai tivesse, apesar de gostar muito da arte, ele gostava, ele é um pouco ligado também à arte, me incentivar a seguir ajuda isso naquela área. Eu voltei quando realmente precisaram de mim. Eu fiz Jorge da Jala, diretor maravilhoso. E você, Jorge, pode falar mais tarde, porque você pode falar, mas você, o primeiro que sabe, tudo que você, muitos anos que eu ouvi, você tinha orgulho de você ainda tem. Mas tudo bem, vou te chamar sempre, vou te sempre vou falar você. Tem gente, eu entrei nos Privilegiados, uma peça de Nelson Rodrigues, eu fui uma peça de Chipanísio, eu fiz elenco de apossar, ninguém só cantar na mídia. Bom, depois de ver essa escola de teatro, eu fiquei sozinha mais de 20 anos. Tinha tempo para e eu era tudo para os filhos, às vezes nem para tomar banho, a gente fica na de tão cansada. E vai assim correndo a minha vida, até eu falar internet, eu era famosa sem saber. E eu morando aqui ainda nessa casa. E, gente, abri Face aqui, aí me lembrei, bom, vou botar as minhas fotos, as antigas, para o povo conhecer. Quem sabe eu consigo seguir em frente à minha carreira de novo, não sei o que, etc e tal. Mas por aqui realmente só consegui umas entrevistas. Eu sei que muitos diretores me conhecem. Amigos, a minha vida é um desastre. E está sendo um desastre até o momento. A este minuto agora que eu estou falando com vocês, está sendo um desastre muito pior de tudo aquilo que eu já fiz imaginar. Eu estou sem nada. Eu entrei num negócio que me roubaram um dinheiro.
sempre na esperança de que um futuro em que essa é a vida das flores e que seja um exemplo para a gente, que seja também um estímulo para você, sabe, não é que faz a gente, somos nós mesmos que criamos a vida, nós mesmos podem ter certeza.